Olá, bom dia. Nesse nosso papo de direito civil de hoje, nós vamos continuar estudando as formas de aquisição da propriedade. Só que agora nós vamos tratar da seção 3 do capítulo 2 dos direitos das formas de aquisição da propriedade imóvel, mas tratando agora da aquisição por acessão, disciplinada lá no artigo 1248 do Código Civil Brasileiro. Então, veja bem, a acessão ela é uma forma de aquisição da propriedade imóvel pela qual tudo que se incorpora ao imóvel passa a pertencer ao seu proprietário. Digamos assim, essa incorporação ela pode ser de duas formas. Ela pode ser natural, por um acontecimento, um fenômeno da natureza, ou artificial, ou seja, uma ação antrópica, uma ação do homem. Na realidade, isso é quase uma ficção jurídica. Vocês vão ver aí no decorrer da nossa conversa que tem alusão a coisas quase fictícias, mas está previsto no artigo 1248 do Código Civil Brasileiro, que prevê 4 formas de acessão natural e uma de acessão artificial. Então veja bem, as naturais, a acessão pode se dar por formação de ilhas, 2 por aluvião, 3 por avulsão e 4 por álveo abandonado ou abandono de álveo. Então vamos ver aqui uma por uma delas. Começando pela formação das ilhas, prevista no artigo 1249, que diz o seguinte: as ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiriços, observadas as seguintes regras. E aí elenca uma série de regras. É simples o entendimento. Se de repente aparecer uma ilha num curso de água, que você seja o proprietário ali do barranco, do que aqui no Rio Verde a gente chama de barranco do rio, né? Aquela propriedade que chega até no curso d'água, a ilha vai ser dividida ali entre aqueles proprietários de acordo com a posição geográfica dela. O artigo 1250 fala da formação de aluvião. O que é um aluvião? É uma deposição natural de terra. É uma formação de uma área que a gente pedologicamente chama de área aluvial, formada por deposição de partícula. Quando acontecer essa deposição, se formar um espaço de terra, também pertence aos proprietários dos terrenos marginais a esse aluvião que se formar. O artigo 1251 fala da formação por avulsão. Esse é mais difícil de engolir. Quando uma porção de terra se deslocar por uma força violenta de um espaço para outro, ela passa a pertencer ao proprietário daquela outra área onde ela se incorporou. Tem algumas regras aí que prevê até indenização da pessoa de onde ela saiu. Então tem umas regrinhas ainda para regularizar a avulsão, mas ela está prevista lá no artigo 1251. E o álveo abandonado, que seria um pedaço de terra formado por um eventual processo de seca de um curso d'água que deixar de existir. Se forma aí um álveo. Se ele for abandonado, o artigo 1252 fala que os terrenos de onde essas águas abrirem novos cursos passa a ser proprietário. E após esses processos quase fictícios, vamos estudar uma forma de acessão mais plausível, que é a acessão artificial ou industrial, prevista lá no artigo 1253, que diz o seguinte: toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Até aí tudo bem. Por exemplo, você construiu uma casa num terreno, você construiu uma edificação numa propriedade rural, presume-se que ela foi feita à sua custa, que o terreno é seu e esse acidente artificial passa a ser legalmente seu. Só que tem aí também algumas hipóteses que também são meio difíceis de conceber, mas vamos vê-las porque estão positivadas no Código Civil Brasileiro. Vamos começar pela hipótese prevista lá no artigo 1254, que é o caso de alguém plantar ou edificar com insumos alheios. Aí o artigo diz que o dono da área passa a ser proprietário desde que ele ressarça o dono daqueles insumos.
Por insumos a gente vai entender aqui sementes ou material de construção, dependendo do tipo do acidente artificial que se criar aí. Agora vamos ver, lá no artigo 1255 e 1256, abre aí umas 4 hipóteses também que a gente precisa ter um pouquinho de esforço para conseguir engolir. O artigo 1255 e 1256, vamos ler o 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Então vamos ver, a primeira hipótese, ele ter plantado no terreno alheio, mas de boa fé. Nesse caso, ele tem que ser indenizado para que o proprietário do terreno fique com as benfeitorias, digamos assim. A segunda hipótese é que se a construção ou a plantação exceder o valor do terreno, quem plantou pode ficar com o terreno, mas se ele indenizar o proprietário aí, no caso do terreno, é o inverso. A terceira hipótese, quando ambas as partes agem de má fé, o proprietário deve adquirir as sementes ou construções sob ressarcimento da acessão. Agora, a situação curiosa é do artigo 1257, que no caso de uma pessoa plantar num terreno alheio, mas com sementes alheias. Então, o que acontece? O proprietário do imóvel fica com as sementes, porém, o proprietário do insumo, o terceiro, que nem estava na história, tem que ser indenizado. Então, são situações aí que previstas no direito civil, no Código Civil, porém não são coisas muito usuais, mas estão aí, é bom a gente conhecê-las. Vamos estudar agora uma situação mais comum, principalmente em cidades, a construção na zona lindeira ou limite, ou seja, aquela construção que invade um pedaço do terreno vizinho e que está prevista e disciplinada no artigo 1258 e 1259. O 1258 prevê o seguinte: quando uma construção invadir um terreno do vizinho, uma área até 5%, lá fala vigésima parte, né? Menor ou igual que a vigésima parte, ou 5% do terreno alheio, o valor da construção sendo menor do que o valor do imóvel, aliás, o contrário, sendo o valor da construção maior do que o valor do imóvel, esse invasor, digamos assim, ele tem direito a ficar com o espaço que ele ocupou desde que ele indenize o do proprietário do imóvel. Se esse invasor tiver agido de boa fé. Agora, se ele agiu de má fé, ele só pode ficar com o terreno se for impossível remover a construção ou tão oneroso que não compense, desde que ele ressarça o imóvel em 10 vezes o valor do imóvel. Agora, o artigo 1259 prevê o seguinte: quando essa invasão exceder a 5% do solo alheio, se o invasor agiu de boa fé, ele pode ficar com o terreno desde que ele indenize o proprietário, do mesmo jeito do outro. Porém, se ele agiu de má fé, ele só pode ficar com o terreno se ele pagar o dobro do valor do imóvel. Nas duas situações, ele ainda tem que pagar o valor das perdas e danos que tiver acarretado aí ao proprietário do terreno. E é isso, até o artigo 1259 está aí disciplinado essas últimas questões que a gente queria abordar nesse tópico. Esperamos ter contribuído aí para o entendimento dessa parte do Código Civil brasileiro. Grande abraço, fiquem bem.